Olá, eu sou Humberto de Campos, jornalista, e tenho o prazer de apresentar hoje o podcast da ABIMBio, Associação Brasileira da Indústria de Bioinsumos. E essa indústria tem sido extremamente importante no Brasil nos últimos tempos, principalmente na época da pandemia, quando ela começou a resolver o problema da agricultura brasileira. Para conversar sobre isso, para conversar sobre o fato da indústria de bioinsumos brasileira ser pioneira no mundo inteiro, a gente tem o prazer de receber aqui Mauro Heringer, que é diretor de assuntos internacionais da ABIMBio, né? Ele que é o Relações Internacionais da ABIMBio e Relações Governamentais da ECOA, a empresa da qual ele é cofundador. Então nós vamos bater um papo para entender direitinho como é que esse assunto se coloca na área internacional. Mauro, muito obrigado por estar com a gente e a gente tem o prazer de ter sido convidado para apresentar este podcast da ABIMBio. Eu aqui agradeço e é uma honra estar aqui. E eu sempre digo que uma associação ela constrói pontes. A nossa diretoria constrói pontes da indústria nacional de bioinsumos com o mundo, né? É uma indústria que é nova dentro do que a gente considera aí essa expansão dos insumos, né, biológicos para agricultura, para pecuária, né, para outras ações e outros segmentos. E o mundo, através dos produtos que aqui nós desenvolvemos, podem ter acesso ao que há de melhor em biotecnologia e produtos aí de vanguarda. Então, nossa diretoria faz esse meio de campo, inclusive fomentando no Brasil as políticas internacionais, abrindo esses mercados para as nossas indústrias, para o nosso segmento, porque é um grande segmento, sabe? E que tem muito a oferecer para o mundo. Mauro, eu vou tomar a liberdade de te fazer uma pergunta que eu achei importante de uma conversa que eu ouvi você fazendo a apresentação para o setor de governo no Brasil. Acreditava-se que o mundo estava aberto para os bioinsumos. E aí vocês foram a vários lugares internacionais para conversar a respeito de bioinsumos. E você achava que a Europa estava avançada em pesquisa, que a América estava avançada em pesquisa, que a Ásia estava à nossa frente. E de repente vocês descobrem, e me parece que foi um pouquinho de surpresa, que não, que esse negócio nasceu aqui no Brasil, isso é nosso. A importância da questão das relações internacionais, eu quero que você nos coloque com relação e nos conte essa história. Eu acho assim, você ter a primazia do nascimento, nem tanto. A gente diz que a ciência no mundo, ela se constrói à base de trocas de relacionamento, e o Brasil, ao longo dessa última década, vem mostrando ao mundo a sua capacidade de desenvolvimento de pesquisas nesse campo dos bioinsumos. E por quê? Nós temos hoje, no Brasil, um ambiente de biodiversidade que é o maior do mundo. Nós temos aqui 6 biomas onde a gente desenvolve produtos baseados em todas essas características naturais que só o Brasil tem. Então, o mundo, quando nossos pesquisadores vão para fora, para as grandes conferências, fazerem as suas palestras, descobrem muitas vezes, sim, que a gente está aqui dando aula. Aqui a gente está mostrando, entendeu, como a gente consegue fazer desenvolvimentos de alto nível, quer seja no nível de concentração desses micro-organismos, quer seja nas formulações que a gente consegue criar para um ambiente de uma agricultura cada vez mais sustentável, uma agricultura que visa segurança alimentar e que visa um bom alimento para a mesa do consumidor. Eu queria te perguntar, Mauro, a importância, e você que faz essa questão de relações internacionais, de conversar com o resto do mundo a respeito disso. Nós tivemos um exemplo, me parece, na pandemia, quando o Brasil teve que parar de importar insumos para a área química, principalmente da agricultura, e a indústria de bioinsumos estava pronta e ajudou a passar a pandemia. O que falta para a gente crescer ainda mais e mostrar para o mundo
que essa é talvez a forma mais moderna de se produzir alimentos com qualidade e com segurança? Eu acho que o mundo já conhece esse cenário. Eu acho que agora as cadeias econômicas elas estão agora se estruturando. A gente tem aí um crescimento anual expressivo do mercado dos bioinsumos em frente ao mercado químico, e aqui eu quero frisar que o biológico e o químico não são inimigos. A gente tem aí toda uma possibilidade e técnica de trabalhar em conjunto. A questão toda é que hoje nós temos uma ciência, nós temos o desenvolvimento de equipamentos modernos na nossa indústria, capaz de fornecer produtos que realmente hoje entregam uma resposta que muitas vezes o químico, por ser moléculas inorgânicas e finitas, não consegue mais atender. Então a própria experiência da agricultura, da saúde e nutrição animal, traz para o seu bojo esses produtos. Então, a gente tem hoje uma indústria que tem capacidade de fornecimento. Nós temos uma indústria que tem capacidade de pesquisa e desenvolvimento. Então, você tem como entregar ao mercado, você tem como entregar ao produtor produtos que estão com características muito boas para aquele resultado que ele espera. E com preços que são, hoje, se não são iguais, são menores do que os químicos. Então, hoje é um mercado economicamente pujante e que só vai crescer. Então, por quê? Porque puxa esse mercado a necessidade do consumidor de produtos mais saudáveis. Então, nós estamos entrando, sim, num ciclo virtuoso. E quando você fala da pandemia, ela torna essas experiências muito mais visíveis. Então, nós temos na indústria, por exemplo, fixadores de nitrogênio, de potássio, de fósforo, que é um NPK. Então, a gente consegue, através de soluções e de micro-organismos, soluções biológicas, trazer respostas que antigamente você só tinha através de um mercado específico. Então, com isso, com toda a mudança, gera a necessidade de você enxergar novos mercados e novas soluções. E o Brasil é ímpar nesse segmento. Mauro, uma outra coisa, eu também vou colocar aqui um outro assunto, a gente falou de pandemia e são os momentos de crise que nos ensinam algumas coisas. Nós estamos vivendo um momento de crise em que os Estados Unidos nos coloca várias barreiras e uma delas o Brasil é um importador de insumos, principalmente para a área de químicos, da Rússia. A indústria nacional pode suprir essa demanda? Quer dizer, o Brasil poderia não estar brigando com os Estados Unidos por causa disso? Tem outras coisas. Obrigado até por essa pergunta. É claro, podemos, devemos e temos todas as condições. E que, por incrível que pareça, a gente coloca essa questão, é um mercado que se formou basicamente com recursos próprios. Dificilmente você encontra hoje uma grande bioindústria que cresceu com recursos de financiamentos e tudo mais. A gente até clama que há necessidade de você ter um caminho, um incentivo, né? E eu vejo que todos os governos enxergam os bioinsumos como realmente algo que é importante e que dentro do que você está colocando significa segurança nacional. Hoje eu escutei isso do Itamaraty, já escutei isso do Ministério da Indústria e Comércio, do Desenvolvimento Alimentar. Então a gente tem aí atores, não só do Legislativo, do Executivo, que comungam com essa possibilidade. Se a gente tiver mais incentivo e incentivo do próprio mercado, a gente consegue suprir essa carência e virar essa chave, acabar ou minimizar essa dependência que a gente tem aí de 90% de fertilizantes para nossa agricultura. Uma outra coisa que eu acho que é importante, talvez, a gente comentar é usar o olho do Mauro Heringer, que é o diretor de Relações Internacionais da ABINBio, com relação à questão externa. Quer dizer, nós temos que vender, porque é isso, a indústria não faz nada para não vender.
Mas a questão interna, o que nos falta? É legislação? É nisso que está pegando? É isso que faz com que a gente ainda não tenha explodido? Na verdade, é um misto onde você tem caminhos. Quando você fala de venda, toda venda ela é um caminho. Quer seja nacional, quer seja internacional, a venda ele é um processo. Então, para você vender fora do país, você tem que ter alguns requisitos. Por exemplo, um deles é um NCM. E nossa indústria não tem um NCM específico. Nós utilizamos NCMs alternativos, né, das tabelas de classificação, para que a gente possa visar uma exportação. Então, por exemplo, um caminho já foi da nossa diretoria conversar com a Receita Federal, com a SESEX, com todos os atores. Para quê? Para que a gente produza um NCM próprio para exportação. Me desculpa, Mauro, o que é NCM? Porque talvez alguns telespectadores não... O NCM é uma sigla que diz a nomenclatura comum do Mercosul. São códigos que classificam todas as mercadorias que são exportadas. Certo. No nosso caso, você não tem uma classificação específica para, por exemplo, um biofertilizante, para um biorremediador, para um acelerador. Você tem, na verdade, outros códigos não específicos. Parece que falta-nos a identidade, né? E isso daí é um só das ações que nós já fizemos. É tão novo que ainda não... Isso. Outras ações é exatamente junto ao Ministério da Relações Exteriores e também da Apex, aonde a gente começou a fomentar os trabalhos para participar de missões, de feiras, para a gente começar a fazer com que o governo brasileiro leve o bio brasileiro para fora. Não adianta somente como indústria, em específico, a gente buscar um mercado. Isso é feito todo dia. Mas a busca mais organizada, no sentido governamental, de mercados para esse segmento é muito acanhado ainda hoje no Brasil. A gente está buscando, esse assunto já é tratado na PEC, já é tratado no Ministério das Relações Internacionais, no Ministério das Relações Exteriores do Brasil, Itamaraty, visando que a gente consiga ter uma pauta constante de feiras, eventos, para que começamos a mostrar para o mundo mais concretamente as nossas soluções, né? E a nossa capacidade de fornecimento mundial também. O que é que o associado da ABINBio consegue ganhar com essa intenção de se trabalhar internacionalmente? Toda vez que a gente busca, quer seja trabalhando nacionalmente ou internacionalmente, nós visamos uma consolidação de mercado. A gente visa trazer informações. A gente visa mostrar para o nosso associado os caminhos para que ele também tenha a oportunidade de não só vender o seu produto ali para o produtor, ele pode vender para o produtor fora do Brasil. Então nós estamos buscando exatamente mostrar para ele quais são os caminhos de exportação, os meios, tentar criar que seja um selo de exportação da indústria nacional, porque assim, a gente hoje fornece esse insumo para um produtor, e esse produtor exporta a sua fruta, exporta o seu grão. Então esse grão, e essa fruta, ele teve como insumo um bioinsumo da indústria nacional. Então há uma cadeia de rastreabilidade que demonstra a qualidade dessa produção, porque cada indústria trabalha com certificados, trabalha com ISO, trabalha com uma série de seguranças para que aquele produto possa aí servir de segurança para aquele alimento que está sendo exportado. E também in natura, a exportação do próprio bioinsumo para culturas de outros países, né? Então a gente tem soluções que podem ser encaminhadas internacionalmente, então são caminhos. E a gente está buscando esses caminhos, então estamos abrindo essas trincheiras para que o nosso associado consiga outros canais comerciais, aumentando aí a sua capacidade de faturamento.
Me parece que há uma importância muito grande no fato do Mauro Hering ser cofundador de uma empresa aqui próxima de Brasília, estar em Brasília, estar em contato com as embaixadas, estar em contato com a Apex, com o Ministério das Relações Exteriores. Isso, obviamente, não é uma casualidade, né? E o teu trabalho de ir às embaixadas, conversar com as pessoas, é muito importante. Eu queria que você relatasse um pouquinho desse trabalho, como é que está e como é que você sente a receptividade dos outros países, dos clientes de outras nações para um produto que é tão importante para a cultura brasileira e que tem sido tão importante porque é uma indústria nossa que está nascendo aqui para o resto do mundo. São, primeiro, felizes coincidências, né? Eu sou nascido em Brasília, tenho muito orgulho disso, e a empresa que eu ajudei a fundar aqui também foi montada aqui em Brasília e na região de Planaltina do Goiás, ali logo na fronteira, e os nossos sócios, meus sócios são pessoas de vasta experiência no próprio mercado da agricultura, no mercado da biotecnologia, dos bioinsumos, né? E são pessoas que transitam nessa seara há muito tempo. Então, a característica natural do Mauro nessa operação, estando em Brasília e transitando em Brasília nessas atividades, fez com que houvesse uma facilidade, né, muito grande junto às embaixadas, por dois motivos. Um, por estar em Brasília, claro. Dois, porque essa pauta é uma pauta que tem interesse de toda a comunidade internacional. Então, a receptividade em todas as embaixadas, quer seja a da China, quer seja a dos Estados Unidos, elas são muito positivas. Então, a gente está encontrando um eco muito positivo nessa questão, e faz com que a BIMBio possa transitar com mais agilidade perante esses atores, porque a gente está aqui em Brasília no nosso dia a dia, né? Então, seria... Eu tenho acompanhado vocês em várias reuniões, a gente acompanha e tal, e eu percebo que ainda há uma certa dificuldade na questão da relação, porque o bioinsumo nasceu, digamos que o produtor passou a usar os seus próprios dejetos da sua fazenda para fazer adubo. E aí, de repente, alguém descobriu, olha, nós precisamos de segurança nessa questão. Tá? Então, eu percebo que há uma certa dificuldade ainda em discutir com o governo essas questões, mas também há uma oportunidade muito grande. Eu queria que você colocasse para a gente qual é a visão de futuro da indústria que criou a possibilidade de uma coisa que era simples lá da fazenda, mas que possa ser feita com segurança. E me parece que isso talvez seja o melhor cartão de visitas do bioinsumo. Foi assim, muito importante isso que você colocou, porque nos dá a oportunidade para deixar claro que a indústria, ela não tem nem um pouco, nenhuma rusga ou nada contra o pequeno produtor, o produtor que faz o seu on-farm. Na verdade, eu, e em particular, o meu posicionamento sempre foi no sentido de que o mercado, ele vai regular o uso. Você não pode forçar ninguém a usar o que não quer, né? Então, você mostrando que aquele produto que você está vendendo para aquele produtor pode ser melhor do que aquele que ele vem a produzir, pode ser até muito mais barato do que ele vem a produzir, porque libera ele para cuidar daquilo que especificamente ele sabe fazer, que é plantar, que é cultivar, que é colher. E muitas vezes o produtor ali sabe fazer, o outro não sabe fazer. Não é que todos sabem fazer. E existe também uma divisão que a gente tem que falar, que é uma coisa é você fazer a sua compostagem, né, o seu adubo, o seu fertilizante, que é uma cultura milenar de todo produtor. Outra coisa é você produzir controle de praga. Outra coisa é você combater praga, é você criar um defensivo biológico através de uma produção própria. Então, isso daí, se você não tem
Isso é por óbvio. Não tem um acompanhamento do que você está fazendo, você pode fazer errado. E um bioinsumo feito errado é um patógeno, não é um produto que vai trazer a qualidade. Então, quando você está numa indústria, é como fosse produzir um remédio, como a indústria farmacêutica. Além de você tem bula, você tem processos de controle de qualidade, você tem profissionais que passam anos e anos a fio estudando, você tem toda uma responsabilidade com aquela entrega daquele produto. Então, tudo isso demonstra não só a seriedade nessa produção, como também o custo que isso gera para uma indústria. Mas, no final do dia, é o consumidor que vai escolher. E o consumidor, o produtor, ele vai pensar, ele não é bobo. Eu posso fazer aqui o meu. Será que vale a pena eu fazer o meu? Será que eu não vou gastar tempo? Será que quando eu não comprar aqui uma máquina que vão me vender e comprar aqui um inóculo que vão me vender, depois eu não vou achar o técnico para consertar a máquina, depois eu vou precisar de um microbiologista porque não estou conseguindo uma concentração e minha praga não está conseguindo ser debelada. Então tudo isso daí, o produtor e o tempo vão nivelar. A gente sempre diz, meu avô sempre dizia que com o andar das carroças é que a abóbora vai se ajeitar. Então, assim, esse mercado ele vai se ajeitar quando o produtor vê o que é mais fácil, o que é melhor para ele. A constância de uma entrega, de um produto, da eficiência, do controle técnico, do responsável técnico, ou ele fazer. Né? Assim, frisando a indústria, a Bimbio nunca teve nada contra qualquer coisa que seja do produtor ou do on-farm. O que a gente tem é a favor do controle de qualidade, o que a gente tem é a favor da responsabilidade técnica, da segurança alimentar e da segurança nacional. Então, o que a gente pede é o óbvio, né? Então, nesse sentido, eu acho que os próprios atores governamentais estão começando a entender. Nós estamos numa fase agora de regulamentação da lei, que foi o grande marco nosso, porque independente dali ela regular, quer seja a indústria do bioinsumo e o on-farm, ela está separando o bioinsumo do agrotóxico. Por muitos anos a gente passou nessa mesma régua, junto com o agrotóxico, junto com o químico, e nós não somos. Então, a nova lei agora do ano passado, dezembro do ano passado, já separou o joio do trigo. Agora nós vamos passar um ano regulamentando essa lei e o que a indústria visa, até mesmo pensando na questão internacional, na exportação, é esse controle de qualidade. Porque não adianta você produzir um feijão aqui, de qualquer forma, falar que esse feijão é orgânico, porque você usou um produto, chegar lá fora e esse produto ter algum grau de toxicidade, chegar lá fora e não ter rastreabilidade, não ter comprovação de onde que veio aquele bioinsumo. Então, tudo isso daí, no final das contas, se você tem uma indústria, você tem a qualidade, você tem a certeza ali e a segurança. É isso. Mauro, eu quero explorar o diretor de Relações Internacionais da Bimbio. Mercado maior é interno ou é externo? Hoje ainda é o interno. Contudo, eu sempre digo, mercado, ele não aparece, você abre. Um caboclo abriu esse mercado. Aí o mercado passa a existir. Então, o mercado brasileiro, ele é gigantesco, ele tende a crescer ainda nessa próxima década muito, coisa de 20, 25, 30% ainda de crescimento, fácil nesse mercado. Contudo, você, quando tem um mercado crescendo no seu país internamente, você tem outros países também olhando o seu mercado. Porque esse mercado está botando para fora frutas, está colocando grãos com
insumos biológicos. Então, os mercados internacionais estão vendo isso. Então, se tem condição de abrir, e aí eu volto a frisar que o governo brasileiro ele é extremamente responsável e nesse sentido, do fomento a esse mercado, via Apex, via Ministério das Relações Exteriores e junto com as associações brasileiras das indústrias, né? Então, isso é importante que quem lidere esse processo para mostrar para o mundo o que se faz em termos de bioinsumos são as indústrias brasileiras, que aqui a gente faz ciência, aqui a gente faz a inovação. Por falar em ciência, nós estamos nos encaminhando para o final, mas eu preciso explorar o Mauro em algumas coisas. A indústria química internacional já botou o olho nesse mercado. Qual é o risco de se perder cérebros, perder pesquisadores que vocês têm hoje aqui no Brasil, Mauro? Na verdade, já botou o olho há muito tempo, né? E perder cérebros a gente perde já também há muito tempo, né? Na verdade, eu posso dizer que a gente tem orgulho do que a ECOA faz, porque a gente repatriou mais de 3 profissionais que estavam fora do país nessa atividade. Sem dúvida, a indústria do controle de praga, da fertilização, da parte nutricional vegetal, ela é dominada pelas grandes indústrias, né, internacionais. E elas vão fazer parcerias, elas eventualmente vão fazer M&As, vão comprar operações, porque esse é o mercado onde eles estão. O que a gente tem que enxergar é a potencialidade que o mercado brasileiro tem face a esse mercado internacional, né? Então, a gente tem capacidade hoje de produção de milhões de litros de micro-organismos, seja de produtos biológicos, quer seja fungicidas, quer seja herbicidas, quer seja controles. A gente tem a parte de nutrição animal com probióticos, prebióticos, simbióticos muito forte. Então, a gente tem essa capacidade de exportação de produtos. O que a gente tem que fazer agora, eu acho que essa oportunidade, essa mexida do que está acontecendo com as regras de tarifa que os Estados Unidos estão colocando, eles estão meio que mexendo, meio não, né? Totalmente mexendo nas estruturas comerciais. Isso é uma baita oportunidade que você pode desenvolver com outros países. Um país que tem muita capacidade de absorção nessa área é a Índia, né? Então, assim, a gente tem aí países que podem ter, vamos dizer, arrefecer esse ímpeto das indústrias internacionais. Mas quando se trata de mercado, quando se trata de questões econômicas, vai depender exatamente dessa movimentação que vai ocorrer a partir do tempo mesmo, né? Eu gosto de encerrar as minhas entrevistas, Mauro, sempre pedindo um conselho do especialista. Eu sou só o entrevistador. Então eu queria saber do Mauro Hering, do diretor de Relações Internacionais da ABIMBio, qual seria o conselho para os associados, para os brasileiros, o que dá para aconselhar hoje, o que dá para dizer dessa indústria, uma indústria que está cuidando de sustentabilidade, que está cuidando de despoluição. Vocês já criaram coisas para isso. Temos um caminho muito longo? Olha, eu acho que temos um caminho, e o caminhar é o que importa, né? O chegar nesse caminho, tomara que seja muito lá na frente. Então, esse caminho é um caminho de muita prosperidade, é um caminho muito auspicioso para o Brasil. O Brasil, ele tem, para variar, também uma enorme potencialidade na sua biodiversidade, na sua capacidade de produção de produtos inovadores, como você falou, que tem capacidade de fazer sequestros e mitigações climáticas de carbono, isso tudo devidamente comprovado. Então, o que a gente precisa, eu acho, assim, do meu coração diz, parar com essas confusões que a gente tem hoje no nosso país e olhar para o que a gente pode fazer para a gente, para o nosso crescimento. Eu sempre acreditei no Brasil, vou continuar acreditando no Brasil,
A nossa indústria é uma indústria em franco crescimento, é uma indústria que tem a capacidade de mostrar ao mundo, entendeu, toda essa parte de evolução, e eu tenho fé. E com fé a gente vai longe. Por A aí. gente remove montanhas. Mauro Heringer, diretor de Relações Internacionais da BIMBio, cofundador e Relações Governamentais da ECOA, muito obrigado de coração por esse bate-papo tão importante para o brasileiro e, se Deus quiser, para todo mundo. Eu que agradeço, e a BIMBio aí trazendo aos brasileiros a qualidade e a segurança alimentar sempre. Muito obrigado e até outra oportunidade.